Então, dando sequência, né, nós já introduzimos e fizemos a revisão da aula anterior, dando sequência aos nossos estudos. Hoje nós vamos trabalhar matemática administrativa. Nós vamos iniciar estudos a respeito desse bloco importante para nós, auxiliares administrativos, assistentes administrativos, que estão linkados, né, com a necessidade do mercado, com a visão empreendedora, inovadora e, sobretudo, eficaz nesses momentos de pandemia ou retomada pós-Covid, retomada econômica, como o mercado necessita de profissionais, pessoas como você, que têm as ferramentas, têm as soluções e conseguem, de maneira empreendedora, criativa, inovadora e proativa, apresentar soluções dentro do trabalho. Então, hoje, meu objetivo com você é que você, ao final desse encontro, você tenha aí todos os detalhes a respeito de números percentuais. Não é? Então, é o nosso grande tema desta noite. Lembrando a vocês, queridos alunos, antes de compartilhar aqui com você o material, que quando nós pensamos num estudo como esse, de matemática, né, surge na mente talvez de alguns, aquele, nossa, matemática é um bicho de 7 cabeças, eu sempre tive dificuldades, eu não vou conseguir acompanhar. Eu quero que você jogue tudo isso por terra. Isso aí é um grande engano. É, na verdade, uma falta, talvez, de um pensamento um pouco mais tranquilo da nossa parte como alunos. Olha, a matemática, ela é das matérias, assim, de maneira geral, uma das melhores de se estudar, uma das matérias que você vai conseguir mais êxito. Sabe por quê? É aquela das matérias que pouco mudou ao longo da história. Pouco mudou. Se você pensar nas outras matérias, nas áreas, tanto nas matérias de área de humanas, quanto nas ciências exatas, nas ciências, elas sofrem modificações a cada período de tempo, conforme há uma evolução, inclusive, da sociedade. Agora, a matemática, ela é aquela matéria onde nós temos, desde muito tempo, os mesmos conceitos. Por isso que é muito importante, e aqui fica a dica até para outras matérias. Quando você vai estudar uma matéria específica, como nós hoje, matemática administrativa, números percentuais. Primeira coisa, tenha uma visão panorâmica. Né? Entenda de maneira panorâmica. Faça aquela reflexão onde isso pode ser aplicado, o porquê deve ser aplicado, como são os conceitos. Pense nos fundamentos. Isso facilitará na hora de colocar em prática. Não é? Vamos aqui a algumas anotações que você está fazendo aí, lembrando que a importância da sua interação aqui nas nossas aulas, como isso é eficaz, eficiente aqui ao vivo, né? Continue aí no chat. Se pintar aquela dúvida, você vai chamando aqui o professor e nós vamos sempre naquela troca de informações efetiva, naquela troca de informações onde nós crescemos juntos. Isso é muito importante. Tem aqui o guia da aula para vocês e quero pensar com vocês sobre esse tema hoje. Quando, então, trabalhamos matemática administrativa, né, ao longo desse próximo bloco de estudos, nós vamos trabalhar em 3 grandes grupos de estudos: porcentagem, juros, descontos e taxas. Então, nós vamos caminhar e construir essa realidade de aprendizado observando, né, olhando em 3 frentes: porcentagem, juros e descontos e taxas. Hoje, então, nós temos a nossa primeira frente de desenvolvimento aqui da matéria a administração. Primeira frente, que é trabalhar porcentagem, né? E sempre aquela visão panorâmica, aquela visão dos conceitos, dos temas e das aplicações
de cada divisão. Quando nós pensamos na porcentagem, nós primeiro temos que pensar num conceito, né? Se fôssemos pensar num conceito aqui, a porcentagem é uma representação matemática para que possa existir uma indicação de uma parte de um todo. Ou ainda podemos dizer que porcentagem é um grupo de números utilizado para destacar a parte de um todo. Esse grupo de números, esse conceito, porcentagem, consiste em que a fração em que o denominador é representado pelo símbolo percentual e a parte, a taxa ou a proporção é calculada em relação ao número 100. O que isso quer dizer? Que matematicamente a escrita matemática ou a representação desse fundamento, nós podemos dizer que é um número qualquer dividido por 100. Então, se nós pensássemos nessa estrutura matemática, um número qualquer dividido por 100. E esse número qualquer dividido por 100, ele nos ajuda a contar uma história, a fazer uma indicação. Ele nos ajuda a dizer, por exemplo, dos alunos que estão ao vivo. Então, dos alunos que estão na aula ao vivo agora, a sala está cheia aí, né? Como é bom ter você aqui. Dos alunos que estão ao vivo, e isso é representado por 100, porque ao todo, 60% são mulheres. O que eu quero dizer é que uma parte desse todo são mulheres. Então, o que eu uso para representar isso? Um número percentual. Então, podemos escrever que 60% são alunas. 60% são as alunas, que estão ao vivo nesse momento. 60%. Onde, de o todo, do total da sala, uma parte foi destacada. Então, veja, essa aplicação de números percentuais, então, ela pode ser utilizada em proporções econômicas, em variações do mercado administrativo, na hora de dar descontos, na hora de fazer acréscimos, majorações, na hora de fazer relações econômicas, na hora da aplicação de um determinado período, na hora da indicação de uma taxa. Então, esta é a ideia conceitual. Nós temos, então, o conceito de um número percentual. E note que quando pensamos em conceito, fica mais claro pensarmos na sua aplicação. Vamos dar um exemplo? Se um grupo de 100 pessoas existe 55 mulheres e 45 homens, podemos dizer que a porcentagem de mulheres é 55%, enquanto a porcentagem de homens é 45%. É interessante notar que esse conceito ele está embutido, etimologicamente, né? Então ele está na palavra. Etimologicamente, a origem de porcentagem é latina e significa, ou a origem original é per centum, que significa literalmente por cento ou por cada centena. Então, esse conceito do número percentual ou do grupo de números
percentuais, ou até mesmo da estrutura de cálculos, que são as porcentagens, literalmente, eles já nos indicam, ó, toda vez que eu escrevo 55%, 55 por 100, 45 por 100. Me lembro do conceito, me lembro da estrutura daquela que a gente chama, então, de visão panorâmica e apurada do conceito de números percentuais. Maravilha? Que bom. Porque vamos avançar. Quero trazer para você, inclusive, né, que nem sempre o símbolo do porcento foi como conhecemos hoje. Não, houve uma evolução através da história. E aí o que eu queria dizer para você, o conceito nunca mudou, mas mudou talvez a maneira, quer dizer, com certeza mudou a maneira de representar a porcentagem. Inclusive, essa maneira aqui, com duas bolinhas, né, uma barra, é recente, né? Nós temos documentos que indicam algumas formas diferentes de indicar porcentagem na Idade Média, por exemplo. Inicialmente, não tinha nenhum símbolo, então se escrevia percento. Então era escrito percento, né? E aí, para facilitar, né, a escrita matemática, logo ali evoluiu para percent. Ainda lia-se percentum ou percent. Aí, ao longo dos séculos, surgiram outras maneiras de representar a porcentagem, não é? Até chegar no símbolo que nós temos, que é um símbolo moderno para representar a porcentagem. Podemos ver aqui no exemplo, né? A porcentagem, o símbolo da porcentagem no século XV, por exemplo, muito era utilizado assim, não é? Aí, a partir do século XVII, evoluiu o símbolo, né? Passou a ter essa representação. No século XVIII, talvez algo mais próximo, nós temos assim. E recentemente aí, né? No século XIX, a partir do século XIX, o símbolo da porcentagem como conhecemos. Ok? Vamos adiante. Nós já sabemos. Temos a visão panorâmica, temos o conceito, temos a aplicação, inclusive temos a evolução histórica. E eu falei para vocês no início como é bom estudar matemática, já que o contexto histórico conceitual é o mesmo. Então, você percebe somente a aplicação, não é? Mudanças de símbolo ao longo da história. Agora, o conceito é o mesmo. Podemos, então, chegar ao questionamento como calcular porcentagens. E eu queria apresentar para vocês e já dizer que a matemática, por ser essa ciência exata, ela pode apresentar caminhos diferentes para se chegar a um resultado exato. Então, outra facilitador para você, querido aluno, é que a matemática ela pode apresentar caminhos diferentes para encontrar um resultado exato. Não é? Então, eu gostaria de apresentar para vocês três formas de calcular porcentagem. Através da norma, ou por norma, da regra de 3 simples,
através do cálculo de número decimal e através das operações com frações. Então, 3 maneiras para calcular a porcentagem. Através da regra de 3 simples, por número decimal e com operações com frações. Eu vou, inclusive, sugerir para você que, quando você vai fazer a operação matemática do cálculo de porcentagens, o caminho das frações é um caminho muito interessante para quem calcula manualmente. É muito interessante, muitas vezes é deixado de lado, mas ele tem o seu valor para isso. Depois, nos exercícios, nós vamos dar profundidade a isso que eu falei. Vamos apresentar para vocês as 3 formas de calcular. Eu vou utilizar um exemplo para ficar claro, Então, vamos imaginar aqui que um comerciante anunciou um aparelho de som por R$240 e vendeu com 13% de desconto. Pergunta-se, qual é o valor do desconto e qual foi o preço de venda do aparelho? Então, o comerciante anunciou o aparelho de som por R$240 e vendeu com 13% de desconto. Qual o valor do desconto e qual foi o preço de venda do aparelho? Então, vamos calcular primeiro com a regra de 3. E quando nós calculamos na regra de 3, números percentuais ou cálculo de porcentagens, você deve responder a seguinte pergunta: qual é o valor que representa o todo? Então, qual é o valor que representa o todo? É a primeira coisa para você encontrar aí a sua regra de 3 simples. Respondeu essa pergunta? No caso do nosso problema, o valor é 240. Então, nós temos R$240. Então, nós vamos montar a regra de 3 da seguinte forma. 240 é o meu todo. Um valor X, ou Y, Z, ou N, é uma bela letra, inclusive, 13% de desconto. Então, nós vamos conseguir estabelecer a seguinte proporção. 240 sobre X é igual a 100 sobre 13. Maravilha? Faço, então, a aplicação com a formação da equação. X vezes 100 é igual a 240 vezes 13. Está aí minha equação para resolver. Multiplicando, temos x é igual a 3.120 dividido por 100. Logo, como x é o valor de 13%, e ele representa o valor do desconto, a primeira resposta seria que o valor de desconto é igual a R$ 31,20. Ok? X, ele representa o desconto. Logo, se eu encontrei o X, eu encontrei o valor do desconto. Para calcular o preço da venda, basta diminuir, 31,20 do valor 240 foi encontrado. Vou colocar para você aqui 240 menos 31,20 igual 208 ou com 80
centavos. Então, aqui, na próxima resposta à pergunta, o valor de venda, ou preço de venda do aparelho foi R$ 208,80. Ou seja, a segunda resposta, o preço de venda do aparelho de som foi R$ 208,80. Maravilha? Então, está aqui a primeira forma de calcular números percentuais. Vamos avançar e olhar a segunda fórmula de cálculo com os números percentuais, que é a por número decimal. Quando nós usamos essa estratégia, nós vamos escrever índice percentual em número percentual, né? Então, a grande chave aqui é escrever o índice percentual em número decimal. Então, nós temos 13%, que é igual a 13 dividido por 100, que é igual a 0,13. Então, 0,13 é o nosso número decimal. Ok? Então, se eu quero encontrar o valor do desconto, nós podemos calcular 0,13 vezes 240. 0,13 vezes 240, 31,20. E aí, nós vamos seguir o mesmo raciocínio. Se eu tenho 31,20 como valor do desconto, eu encontrei o 0,13, o 0,13. Se eu encontrei 0,13240, eu tenho o valor do desconto. É a minha primeira resposta. A segunda resposta, consequentemente, será a subtração. 240 menos o 320 para encontrar o valor do preço de venda do aparelho. Maravilha? Terceira forma, então, de calcular por número decimal. E última forma, estratégia de calcular aqui, com números percentuais, é o uso de frações. Então, para usar essa estratégia, nós vamos escrever os índices percentuais em números fracionários, né? Então, 13%, que é o meu desconto, fica 13 sobre 100. Então, o que eu quero encontrar é 13 sobre 100 de 240. Então, temos nesta operação que quando calculamos 13 sobre 100 de 240, nós vamos dividir 240 pelo denominador e a multiplicação do resultado pelo numerador. Então, nós dividimos pelo denominador, multiplicamos pelo numerador. Então, nós dividimos pelo denominador e multiplicamos pelo numerador. Então, 240 dividido pelo denominador e multiplicado pelo numerador. Logo, 13 sobre 100 de 240 é 31,20, valor do nosso desconto. E seguimos a mesma linha de raciocínio quando pensamos no valor de venda do produto. Maravilha? Eu já vou falar com você sobre as atividades em grupo e também sobre as atividades individuais e sobre o nosso exercício, não é? Minha aula no ao vivo, ela vai chegando ao final, ela continua lá no grupo da sala. Ela continua lá no grupo da sala, onde eu vou trabalhar com vocês essas atividades e nós vamos fazer
exercícios para praticar. Mas eu quero fazer isso de maneira estruturada, para você não perder nenhum momento. Então, eu vou fazer isso de maneira estruturada, a aula vai terminando, mas eu continuo no grupo da sala, nós vamos organizar os exercícios de atividade em grupo e os exercícios individuais. Eu quero agora abrir para aquela nossa interação, as nossas perguntas e aquele feedback aqui no momento ao vivo.